4 minutos e nós vamos conversar ao vivo com o jornalista Alan dos Santos, que está em Washington nesse momento. Gentilmente nos atende, ele está no frio, está lá do lado de fora, inclusive do Capitólio, acompanhando a situação e vai bater um papo com a gente agora. Em primeiro lugar, obrigado, viu, Alan, pela sua disposição, por atender ao nosso convite. Boa tarde para você. Boa tarde a todos, boa tarde Ana, boa tarde Paulo, boa tarde Fiuza. Para mim é uma alegria aqui falando com vocês direto de Washington. Está bem frio, sim. Tem muita gente já deixando o Capitólio está lá no fundo. Bastante pessoas que estavam lá, muita gente que estava lá já voltou devido ao próprio pedido que a gente recebeu várias mensagens de texto, né, da equipe do Trump, dizendo que pedindo paz e que não quer violência e pedindo o pessoal sair. Então o pessoal está saindo. Há pouco tempo atrás nós recebemos também uma mensagem da própria prefeita do Distrito de Colômbia, emitindo então que vai ter um curfew aqui, né? Vai ser um toque de recolher a partir das 6 da tarde. Ainda falta muito, são 4 horas e 25 minutos aqui em Washington, mas às 6 horas todo mundo já tem que estar dentro do hotel ou ter deixado já o Distrito de Colômbia. Perfeito. Paulo Figueiredo, tem pergunta, Paulo, pro Alan? Eu tenho sim. Alan, em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado o convite. Eu queria te perguntar o seguinte, você estava no olho do furacão aí quando a coisa aconteceu. Como é que isso se deu e você, na tua avaliação, ficou com a impressão de que foram mais apoiadores do Trump que fizeram esse processo revoltados ou ali você ficou com a impressão de que, e eu sei que é difícil fazer um juízo definitivo, mas ficou com a impressão de que se tratava aí de gente da Antifa que está procurando uma razão para fazer baderna? Olha, de perto, confesso que não tem como dizer. Você não sabe quem é que faz parte de algum grupo, como o grupo Antifa ou não. Certamente não tem nenhum grupo Proud Boys fazendo isso, né, que seria a primeira suspeita, né? Alguém poderia dizer que o grupo Proud Boys estaria provocando algum tipo de violência. O que se vê aqui como apoiadores de Trump são pessoas comuns, mães de família, pais de família, pessoas que vieram dos seus estados, pessoas que nunca pisaram em Washington. Essa é a maioria esmagadora que está aqui. Você tem grupos que usam farda militar, grupos de veteranos, às vezes, de pessoas que vieram para cá, lá no olho do furacão mesmo, lá pertinho do Congresso. A gente só conseguia sair correndo ali, não dá para identificar bem. A parte do conflito mesmo foi mais interna, não externamente. Lá na parte fora do Congresso não tinha nenhuma baderna, não tinha nenhum grupo de violência, nada. E não, assim, do que eu pude observar aqui, não dá para se dizer se era um grupo, por exemplo, apoiador de Trump com um histórico de apoio nos seus estados e etc. Ana Paula. Alan, bom, primeiramente, cuide-se aí, né? As coisas acabaram tomando uma animosidade aí até inesperada. O que eu queria te perguntar é o seguinte, Alan, essas pessoas que agora estão dispersando até a pedido aí da equipe do Donald Trump, você acha que essas pessoas continuam na cidade amanhã para continuar essa pressão ali no Congresso, né? Uma pressão pacífica? Ou você acha que isso tudo, essa massa de gente que a gente viu hoje, essas milhares de pessoas, elas vão se dispersar de uma maneira a voltarem para suas casas? Olha, eu conversei com vários manifestantes, né, perguntando para eles se eles iam ficar aqui, uma vez que a Nancy Pelosi agora que vai ter que chamar de volta o Congresso, que foi fechado, muitos vão embora, tá? Não vão ficar aqui na cidade, até mesmo porque vieram de longe, vieram de ônibus, então os grupos já estão voltando para os seus estados. E não acredito que esse número enorme de pessoas que estavam aqui hoje, que ficou pacífico até o momento lá do discurso do Trump, não vão permanecer. Muita gente vai embora. Guilherme Fiuza. Alan, esse toque de recolher, claro, né, pela hora do dia, pelo frio, é até natural que as pessoas não estejam nas ruas, mas como foi recebido, como está sendo recebida aí essa decisão de realmente você não poder circular a partir das 6 da tarde? Olha, o histórico da noite de Washington é sempre violenta, né? Normalmente tem conflitos entre grupos Antifas e Black Lives Matter com grupos de apoiadores do Trump. Cenas que já foram registradas e filmadas várias vezes aqui. O pessoal não quer experimentar isso. Então, como eu disse, a maioria esmagadora são de pessoas comuns e simples, né? Que estão nos seus estados e vieram para cá protestar.
eles já não iriam ficar à noite, né? Não só por causa do frio, mas também por causa do histórico da violência. Receberam ali a mensagem de texto e todo mundo foi avisando um ao outro. Isso inclusive teve um alarme aqui aos arredores. A gente está aqui na Pensilvânia, a Avenida Pensilvânia, perto da Trump Tower, ao fundo está o Congresso. O pessoal recebeu a mensagem, o pessoal já começou a voltar. Um ou outro pegava o megafone, gritava, né? Hold still, hold the line, permaneçam na trincheira, mas a maioria esmagadora acabou voltando. Agora estamos conversando aqui com o jornalista Alan dos Santos, ele que está em Washington, nos Estados Unidos, acompanhando essa invasão ao prédio do Congresso americano. Pelo horário de Brasília são 6h29. E eu queria saber de você, Alan, se você tem informações ou se você presenciou algum episódio de tiroteio dentro desse período em que você esteve por lá, porque há relatos e há imagens, inclusive, que estão circulando de que tiros foram disparados dentro do Congresso. Você pôde ver alguma coisa? Você tem informações sobre algo assim? E se isso aconteceu, você saberia dizer se isso partiu dos manifestantes, da polícia, de onde teriam vindo esses disparos? O que você nos diz, Alan? Eu ouvi só por meio da internet mesmo. Enquanto eu estava lá, não pude ouvir tiro, ninguém saiu correndo por causa de algum grupo violento ou coisa do tipo. Eu só vi por causa da internet mesmo. Ainda estou averiguando ainda, inclusive a nossa equipe lá no Terça Livre está acompanhando, vendo que a Epoch Times está divulgando, mas até agora, eu aqui em Washington não tive conhecimento de nada disso. As pessoas perguntaram, inclusive, né, você ficou sabendo se alguém recebeu um tiro, mas isso não foi presenciado pelas pessoas que eu pude encontrar aqui em Washington. E eu mesmo, que estava ali, bem pertinho do Capitólio, não ouvi nenhum barulho de tiro. Óbvio que você tem muito som aqui, né, as pessoas trazem o seu carro de som, tem muita gente com megafone, não deu para se ouvir nenhum barulho de tiro. Então, eu não posso dizer para vocês se teve esse tiroteio que falaram que ocorreu dentro do Capitólio, onde uma mulher parece que recebeu tiros lá dentro, mas eu não pude presenciar nada disso. E tem relatos de prisão, Alan? Porque a gente recebeu a informação de que a Guarda Nacional foi acionada, que soldados foram enviados até aí. Será que isso resultou em alguma prisão? Não que eu tenha visto. A Guarda Nacional foi acionada pelo próprio presidente Trump, né? Quando nós recebemos a mensagem do Trump, foi exatamente dizendo que a Guarda Nacional estaria vindo e que outras forças federais também estariam vindo para manter a paz, né? Ressaltando que o presidente estaria defendendo atos pacíficos e não atos violentos. Então, automaticamente, quando todo mundo recebeu essas mensagens de texto, o pessoal já começou a voltar. Por isso, essa multidão enorme que está passando por mim aqui está voltando, porque a maioria deles recebeu a mensagem no telefone. E tem relatos de brasileiros por aí, Alan? Tem muita gente, porque tem muitos brasileiros vivendo aí na capital americana, né? Você sabe se algum grupo chegou a se organizar para também participar desse movimento? De grupo organizado eu não encontrei, mas eu pude presenciar algumas pessoas, alguns brasileiros até nos reconheceram aqui e vieram falar conosco. Mas brasileiros também que não acompanham a mídia brasileira, que estão aqui há muito tempo, mais de 30 anos, 40 anos, que nos ouviram falando em português e acabaram chegando por perto. Encontrei sim brasileiros aqui, a maioria que eu encontrei foram já cidadãos americanos. E só antes de a gente seguir a nossa conversa, Alan, vou fazer um convite aqui a quem está nos ouvindo pelo rádio ou nos assistindo aqui pela Panflix, pelo YouTube também, para que você participe aqui do nosso programa, grave vídeos, mande para cá, e um convite especial aos brasileiros que estão nos Estados Unidos acompanhando esse dia histórico, dá para dizer, dia histórico nos Estados Unidos. Grave um vídeo, mande para cá, a gente roda daqui a pouquinho algumas das mensagens dos nossos ouvintes e espectadores. Nosso WhatsApp fica aberto para você, o número é o 11 931 17 0620. Conte como está a situação por aí, faça seu relato, mande para cá, daqui a pouquinho a gente vai trazer também a palavra dos nossos ouvintes e espectadores. E para você que está aqui nos assistindo pelo YouTube, não esqueça, deixe seu like aí, aperte o botão do joinha, fortaleça também o nosso canal de Os Pingos nos Is.
Agora já formamos mais uma vez aqui a rede Jovem Pan News, estamos de volta também para você que nos ouve pelo rádio com os Pingos nos Is, acompanhando os desdobramentos da invasão desta quarta-feira ao prédio do Congresso americano. Estamos conversando com o jornalista Alan dos Santos, ele que está em Washington. A gente já vai te liberar, Alan, a gente precisa deixar você seguir trabalhando, e até porque você está no frio aí, ao ar livre, nos atendendo. Mas vamos só a uma última pergunta do Paulo Figueiredo. Diga aí, Paulo. Alan, a minha pergunta para você, eu estou vendo um grande número de pessoas, eu conheço de si, imagino onde é que você esteja, então eu estou vendo que as pessoas estão caminhando na direção oposta do Capitólio. Estou vendo que as pessoas estão realmente evacuando a área do Capitólio. Eu queria te perguntar como é que está a presença policial e se já há nesse momento uma expectativa de restabelecimento da ordem civil, né? Porque me parece que está se esvaziando muito a região do Capitólio e você já está tendo um reforço policial. Eu sei que a Guarda Nacional ela demora um pouquinho para ser ativada. Mas minha pergunta para você é se já dá para ter uma expectativa de restabelecimento da ordem aí pelo que você está vendo. A força policial está presente aqui em todas as ruas, né? Eu estou aqui como você disse, né? O Capitólio está atrás de mim, de pertinho aqui está a Trump Tower e a Freedom Plaza. Muita gente está indo lá para a direção da Freedom Plaza, mas o pessoal está indo mais para cafeterias, tomar um café, voltar para o hotel, e alguns já estão a caminho de casa. Não tem nenhum tipo de conflito aqui, não tem nem polícia aqui na parte da Pennsylvania Avenue, devido à ausência de conflitos que tem, tá visível aqui, né? Vou deixar até vocês poderem ver aqui um pouco melhor. As pessoas estão voltando sem nenhum problema, e nessa região aqui não há nenhum conflito. Mesmo lá, muito próximo do Capitólio, onde eu estava, também não havia esse tipo de conflito. Eu acho que foi mais no momento em que houve a invasão, só que isso era de um grupo que saiu até antes do discurso antes do final do discurso do Trump. Então, enquanto o Trump ainda estava terminando o seu discurso, já tinha algumas pessoas deixando o palco principal. E aqui está muito tranquilo. Dá tempo de mais uma, Alan, você acha? Dá sim. Então vamos lá, diga, Ana. Alan, por acaso eu estou tentando achar aqui alguma informação sobre aí o restabelecimento, né, da sessão no Congresso, e ainda não há nenhuma notícia sobre isso. Você acha que isso acontece hoje ainda ou não? Difícil prever, Ana, porque eu acredito que eles vão querer terminar ainda hoje, né, para consolidar cada vez mais rápido o processo, e com a ausência das pessoas, eu acredito que possa voltar. Mas o que nós ficamos sabendo aqui foi que alguns congressistas saíram por túneis do Congresso, não saíram de carro. Alguns comboios, inclusive minutos antes de eu entrar ao vivo aqui com vocês no Pingo nos Is, passou um comboio bem próximo de nós aqui, com várias viaturas. Mas se eles vão retomar ainda hoje ou ainda vão marcar para um outro dia, eu não tenho essa informação aqui comigo. Ô, Alan, agora eu prometo, a última mesmo, tá? Só pra gente fechar o giro aqui e a gente completar a nossa conversa, a última pergunta do Guilherme Fiuza. Fala, Fiuza. Pois é, Alan, mais como análise, né, saindo desse factual da confusão, como é que você está vendo, assim, sem compromisso, né, só como tentativa de prognóstico aí, o desfecho dessa sessão? Quer dizer, tem justamente uma aposta até alimentada pelo próprio presidente Trump, né, da não certificação do presidente eleito Joe Biden, que seria um processo aí puxado pelo vice-presidente Mike Pence. Como é que você está vendo aí? Qual é a pinta que está dando de como vai fechar essa sessão, Alan? Olha, é difícil prever o contrário do que seja algo fora da formalidade, né? Acredito que todo o processo formal vai ocorrer. Se não for hoje, creio eu que possa ser nos próximos dias, mas eu não acredito que nada possa sair da formalidade do processo americano. O que o povo vai fazer depois disso é que eu acho que é uma grande incógnita, né? O próprio Partido Republicano está sendo colocado em xeque, o próprio Mike Pence está sendo colocado em xeque pelos apoiadores do presidente, alguns
insistem em dizer que Mike Pence só cumpriu a Constituição, outros acabam interpretando que ele poderia ter, de acordo com a Constituição, ignorar o voto dos colégios eleitorais. O próprio pronunciamento do Mike Pence, embora ele deixou claro que iria sim ler todos os votos, falou dos problemas das fraudes eleitorais, que as evidências estão abundando, né? Embora não consiga se comprovar nada juridicamente ainda. E está falando ali, repórter, é a verdade, né? E o que eu vejo é que as pessoas estão indignadas com tudo que está acontecendo, mas longe de ser qualquer processo revolucionário, porque não há nenhum tipo de mente por trás, não há nenhum grupo por trás da indignação das pessoas. Eu estava ouvindo você falar, Fiuza, que não tem, não se trata talvez uma questão de direita, esquerda, conservadorismo ou não. E o que a gente percebe aqui, claramente, é que as pessoas querem manter a liberdade do seu país, elas querem manter a lei e a ordem, sem nenhuma influência estrangeira e sem nenhum tipo de trapaça no processo eleitoral. Eles estão vendo isso acontecer aqui, influência estrangeira, trapaça eleitoral em vários estados, com vídeos, imagens, inúmeras evidências que já foram expostas em algumas audiências estaduais, e o americano está ali olhando para essa situação toda, revoltado, indignado, tentando entender como que ele vai fazer daqui em diante. É difícil fazer um prognóstico, é difícil você falar o que pode acontecer aqui nos Estados Unidos. Está passando um comboio aqui agora? A gente vai ter que sair? Está passando um comboio aqui agora. Perfeito, não, então se você precisar recolher as coisas, fica à vontade, Alan, já tá ótimo, a gente já abusou de você, inclusive, acho que você vai ter que sair daí, né? Acho que o comboio foi para outra rua ali. Tá. Não sei até onde deu para ouvir aí, que eu pensei que eu tinha que sair correndo da rua para ir para calçada. Não, deu para ouvir tudo, pode fechar. Mas eu acho isso, eu acho que é difícil prever o que pode acontecer daqui em diante. O cenário político americano está bem claro, né? Você tem os políticos tradicionais, que não querem nenhum tipo de conflito, e aqui conflito eu não estou falando de conflito armado ou algum tipo de reação anarquista, coisa do tipo, mas você tem os políticos tradicionais que não querem nem sequer criar algum tipo de conflito político com a esquerda. E você vê claramente surgindo cada vez mais políticos que querem sim fazer um confronto, querem enfrentar a influência do Partido Comunista Chinês em alguns estados, e o Trump está sendo uma grande liderança que está surgindo. Agora, como essa liderança será encaminhada daqui em diante, nós ainda não sabemos. A Águia da Liberdade aqui. Águia, o símbolo americano. Boa. Aí o Alan dos Santos, jornalista, ele que está em Washington, nos Estados Unidos, e bateu esse papo com a gente aqui em Os Pingos nos Is, e ao vivo é assim mesmo, né? Inclusive uma mulher passou ali, deu um recado, o pessoal chacoalhando as bandeiras, teve até comboio policial entrando em cena ali ao vivo, mas a gente te agradece muito, viu, Alan, pela sua gentileza, por ter nos atendido, por ter batido esse papo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Boa sequência de trabalho por aí, bom descanso, se for isso que você for fazer, e até uma próxima. Um abração. Eu que agradeço, obrigado aí pela participação, pessoal. Valeu, obrigado. E olha, agora há pouco, o presidente americano Donald Trump publicou